Bom, nós temos aqui a questão do estacionamento, né? E na descrição ele nos diz como o nosso programa deve executar. Então, o sistema de estacionamento é responsável por gerenciar veículos em um estacionamento, registrando a entrada e a saída, calculando o valor a ser pago pelo tempo de permanência e fornecendo informações sobre os veículos estacionados. Você deve utilizar a herança para construir um sistema para gerenciar um estacionamento de bicicletas, carros e motos. A classe veículo é uma classe abstrata, isso é importante destacar, que possui os atributos ID, entrada e tipo. A classe veículo possui um método abstrato, calcular valor, que deve ser implementado pelas classes filhas. Classes filhas são aquelas classes que vão herdar da classe veículo. E a classe veículo também possui um método toString, certo? Aqui nós temos as responsabilidades do nosso programa. Então ele tem que registrar a entrada do veículo, né, e isso vai permitir que os novos veículos entrem no estacionamento, registrando o tipo de veículo e seu identificador. Também deverá registrar o tempo de entrada do veículo, certo? Registrar a saída do veículo. Então, o sistema deve registrar a saída, o horário de saída que o veículo está saindo. E com base no tempo de entrada e saída, o sistema deve calcular o valor a ser pago pelo estacionamento. Como calcula esses valores, né? O valor é calculado com base no tipo de veículo estacionado e no tempo que ele ficou lá. A bicicleta paga R$3 fixos, independente do tempo, só são R$3. Uma moto, ela paga o valor em minutos dividido por 20. Certo? Aqui na questão a gente trata de uma forma mais simples. A gente considera que o tempo é dado só em minutos, certo? Então simplifica um pouco para a gente, para não termos que converter de horas, minutos, segundos, etc. Carro paga o valor minutos dividido por 10, mas o valor mínimo é R$5. E por fim, a última responsabilidade é que o sistema deve entregar, né, uma lista de veículos estacionados. Ou seja, ele deve ser capaz de fornecer uma lista de todos os veículos atualmente estacionados, incluindo o tipo de veículo, identificador e tempo de entrada. Okay? Então aqui nós temos o nosso diagrama de classe. Vamos fazer o seguinte, deixa eu copiar ele aqui, já vamos codar ele, certo? E aqui é uma parte importante. A saída que nós queremos é nesse formato aqui, ó. Tendo esse espaço com underline, 2 pontos, nome, certo? Isso não é uma coisa tão intuitiva para Java, né? Não, para quem está iniciando, não acaba sendo uma coisa bem mais complexa, né? Exige um código mais avançado. E por isso a questão nos dá o toString que devemos usar prontinho aqui, a gente só precisa copiar e colar lá no código, certo? Portanto, vamos para o VS Code. Só para facilitar a nossa visualização, vou colar a imagem aqui, vou abrir ela para a gente rodar olhando o nosso diagrama de classe. Okay? Nós temos todos os arquivos criados aqui, mas nenhum arquivo tem nada, certo? Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Só tem os arquivos criados, todos .java, sem nada codado, porque a gente vai fazer do zero. Okay? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. A primeira classe que a gente deve criar é a classe veículo, porque ela é a classe abstrata que vai ser herdada por outras classes filhas. Então, vamos criar a classe veículo. Importante, né? Porque ela é uma classe abstrata, certo? Ok. A classe veículo tem 3 atributos. O ID do tipo string privado. Lembra lá que vermelhozinho é privado, losangozinho é protegido. Então, tem um tipo do tipo string protegido. Ok? E tem também do tipo inteiro a hora entrada protegida. A hora que o veículo entra. Certo? Abaixo nós vamos ter o construtor de veículo. O construtor recebe o ID e recebe o tipo. Certo? E o construtor
simplesmente apenas instancia o ID, instancia também o tipo. Certo? Depois do construtor, nós temos set entrada e o get de todos os atributos. Portanto, vamos gerar o get set de entrada e o get os getters, todos os atributos. Okay. Depois disso, nós temos o nosso método abstrato, calcular valor, que recebe a hora de saída, certo? O método abstrato não tem corpo, porque o corpo dele vai ser implementado nas classes filhas, que herdarem de veículo. Por fim, nós temos o toString do veículo. E esse toString é exatamente o que a questão nos dá aqui. Então, vamos aqui copiar e colar aqui. Só organizar. Perfeito. Dessa forma, a nossa classe veículo está feita. Após isso, vamos para a classe da bicicleta, a bike. Public é uma classe normal, public class bike, porém é uma classe que extends de veículo, é uma classe que herda de veículo, certo? Temos o nosso construtor, que recebe o ID, e esse construtor ele vai ser, a gente usa o super para usar o construtor da nossa classe Py. E o construtor da nossa classe Py ela recebe dois argumentos, o ID e o tipo. Então aqui a gente deve passar o ID, que vem como parâmetro, e o tipo, que é bike. Okay? Dá um override para a gente implementar o método calcular valor. Como falei, o método calcular valor é um método abstrato da classe veículo que deve ser implementado em todas as classes que herdam de veículo. Ok, e o que esse método faz? O método calcular valor é o método responsável para dizer quanto, né, o veículo deve pagar na saída do estacionamento. No caso da bicicleta, né, é um valor fixo. Então acaba sendo uma resolução bem mais simples do que serão as próximas. Certo? Como que fica isso? O formato do print é esse aqui. Quando o tipo chegou, a hora que ele chegou, saiu, a hora que saiu, pagar e o valor do pagamento. Okay? Então, esse ponto tipo, mais. Certo? Chegou, mais. A hora que ele chegou, certo? Mais. Saiu, mais a hora de saída, certo? Mais ponto pagar RS cifrão, ok? R$3. Esse é o print da bicicleta, certo? É simples assim, bem rápido mesmo. E agora vamos para a próxima classe. Eu vou copiar a classe da bicicleta porque é um pouco semelhante, então acaba que precisaremos apenas mudar o nome do construtor, o tipo não é bicicleta, é moto, a implementação segue o mesmo padrão. Iremos mudar apenas a função. Como é um formato diferente, vamos criar uma variável chamada valor, e essa variável vai ser usada bem aqui abaixo, logo após aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Qual o cálculo que nós devemos fazer para calcular o valor da moto? Né? Se a gente olhar na descrição da questão, ele nos fala exatamente qual que é. Valor mínimo em minutos dividido por 20. Ok, qual o valor
né, quanto tempo a moto ficou lá. É exatamente a hora de saída menos a hora de entrada. E temos o tempo que ele ficou lá em minutos, dividido por 20. Esse é o nosso valor. E agora a gente só precisa implementar esse valor aqui. Mais valor. Certo? Acaba que nós precisamos só trabalhar com a formatação por duas casas decimais. E para isso a gente vamos voltar a usar o nosso decimal format, como já foi tratado em vídeos antigos. Né? Não é novidade para ninguém mais. Então, é isso. Decimal format symbols. Deixa eu fechar aqui por enquanto, só para a gente trabalhar melhor aqui. Dentro aqui a gente usa o locale.us. E abaixo a gente cria o nosso variável df. Decimal format. Ele recebe o padrão aqui na primeira, né? Então o padrão é 0.00, né? Tem números em todas as casas, e símbolos como segundo argumento, para ele brincar com duas casas decimais. Aqui embaixo a única coisa que nós fazemos é df.format valor. Certo? Então fica assim o nosso código da classe moto. Na classe carro é quase exatamente a mesma coisa, só muda o nome da classe, o construtor, né, o tipo, certo? Por fim, a gente não muda nada no print, não precisamos apenas do cálculo, que é dividido por 10. Um detalhe interessante que a gente deve colocar é que a questão dos is, né? O valor mínimo do carro é R$5. A gente coloca um if, se o valor for menor do que 5, o valor recebe 5. E isso nos garante que o valor sempre será de 5 para 5. Ok? Então, é simplesmente isso. E vamos para a classe estacionamento. Essa classe é a nossa classe mãe, né? A classe que vai coordenar tudo. Deixa eu abrir nosso diagrama novamente. Certo. Perfeito. Estacionamento está aqui em cima. De cara, nós vemos que temos dois atributos privados. Certo? Então, nós temos primeiro uma lista, né? Lista de veículo. Certo? Veículos. E temos a hora atual. Hora atual. Certo? Ele está reclamando só do import aqui. Vamos logo isso. Agora a gente tem um construtor de estacionamento. O construtor não recebe nada de comentário. Então a gente só vai instanciar nossos atributos. Certo? Nossa hora atual começa com 0. Okay? Nós temos um método privado, protegido, protect, procurar veículo, recebe um string que é o ID. Esse método vai nos ajudar, né, a economizar muito código durante os outros métodos que iremos construir. Então, como que esse método funciona? Ele recebe o ID e o trabalho dele é identificar a posição que o carro se encontra no estacionamento. Certo? Por isso que o retorno é um inteiro. Então, como que a gente faz isso? Né? Nós podemos fazer com for. Um for tradicional. Né? Esse for seria for i começa com 0 e menor do que 2 size e mais.
e por assim em diante. Mas também poderíamos fazer com o for each. Eu já comecei com isso, vou terminar com isso, mas é importante vocês saberem que não importa o for. Você pode fazer com um ou com o outro, poderia fazer com while. Então, é sempre bom você ter segurança, domínio desses fundamentos de programação. Então, nós temos o iterador, né, em cima, então a gente precisa verificar se o veículo por da vez. Né? A gente pega o ID do veículo. Okay? A gente verifica se esse ID é igual ao ID que nos foi dado. Feito. Então nós temos veículos. A gente pega o veículo, pega o ID do veículo e compara com o ID que nos foi dado como parâmetro. Nessa comparação, se for verdadeira, então a gente acha o veículo certo. Podemos dar um return e, ok? Caso seja verdade, a gente retorna à posição que ele está. Caso não seja verdade, nós podemos retornar -1, né, de forma a dizer que não encontrou o veículo. Certo? Então esse é o nosso método procurar veículo. Agora a gente vai para os próximos métodos. Agora a gente consegue ver, né, ficará mais claro para a gente como esse método nos ajudará, como fará a diferença. Nós temos aqui o método estacionar. O veículo ele só pode ser estacionado, né, uma vez, visto que só existe um veículo. A gente precisa tratar o erro da duplicidade. Então aqui a gente já faz o primeiro uso do método procurar veículo. Procura veículo .getID. Então o veículo que chamar que for ser estacionado, né, a gente pega o ID dele, procura, né, e compara com -1. Por que -1? Porque é o nosso retorno de não existir, no caso de não existir nenhum veículo com o mesmo ID na fila. Se isso aqui for verdade, então quer dizer que ele pode estacionar, certo? E o que é estacionar? É a gente chamar nossa lista e adicionar nosso veículo dentro da lista. Perfeito? A gente faz também o nosso set hora de entrada, né? Hora atual. Perfeito? Então é basicamente isso. Esse é o nosso método de estacionar. Depois nós temos o método pagar. Pagar. Importante pagar. Não sermos caloteiros. O método pagar, ele também é bem simples. E aqui a gente já vê o poder, né, do método procurar veículo que a gente construiu. A primeira coisa que a gente faz, né, é encontrar o veículo com esse ID. Então é muito simples, a gente só precisa criar um inteiro e chamar o método procurar veículo com esse ID. Se o veículo existir, ele vai retornar e salvar o nosso inteiro criado. Certo? Depois disso, veículos.remove i. Não, remove não, a gente está fazendo o método pagar. Então, quando a gente encontrar o veículo, a gente precisa criar uma variável veículo, porque a gente vai precisar chamar um método para calcular o valor dele. Então a gente faz veículos.get, certo? Nisso que a gente fizer, a gente pega essa nossa variável veículo e chama o método calcular valor, passando, né, a hora atual dentro. Ok? É dessa forma que precisam fazer, né, certo? O próximo método é o método sair, também é void. Ele recebe também o ID como parâmetro. O método sair, né, ele é mais simples. A gente só precisa achar o veículo da mesma forma que anteriormente. E aí sim, veículos.remove o ID,
do veículo que está saindo. Ok? Depois disso, o nosso próximo método, nosso penúltimo método, é passar tempo. E aí ele recebe o tempo como parâmetro. Tipo número. Eu vou usar o inteiro porque, né, número é número. Então. Isso é bem simples, porque é só pegar a nossa hora atual e somar com o tempo que foi passado. Então isso significa que o tempo passou. Por fim, nós temos o nosso toString. Então, public string toString, certo? Vou fazer lá o nosso padrãozinho de sempre, string mensagem, certo? O seu return message, a nossa variável auxiliar. E como se dá o toString do estacionamento? Né? O que a gente quer que ele printe? Aqui na questão ele nos dá, nos mostra. Né? Olha, aqui é o toString do veículo. Né? É só essa linha. Essa linha é o toString do veículo. Nesse outro show aqui embaixo. Essa linha é o toString do veículo. Essa aqui já é o toString de outro veículo. E a gente consegue perceber ainda que ainda tem mais uma informação abaixo que é a hora atual. Ou seja, o toString do estacionamento é um compilado disso tudo. Vai ter, a gente mostra, né, os dados de todos os veículos que tiver, independente da quantidade, e no final a gente mostra que hora é nesse momento, no exato momento dado. Certo. Então como faremos isso? Eu já posso fechar isso aqui, que a gente não está mais usando. Uma forma muito sábia é a gente iterar sobre a nossa lista de veículos e a cada veículo a gente chamar o toString. Quando terminarmos, né, quando o último for mostrado, a gente faz por fim a nossa hora atual e mostra que hora é. Certo? A gente pode fazer isso com o for each, para facilitar a nossa vida. O for each que itera sobre veículos. E aqui dentro, super simples, msg mais igual veículo.toString mais igual na quebra de linha, para ele ter uma quebra de linha a cada veículo que for mostrado. Ele está dando um erro. Eu fiz a atribuição. Certo. Por fim, a gente pega o nosso MSG mais igual e aí a gente mostra o texto. Hora atual, eu acho que é uma atual com letra minúscula. Atual, 2 pontos espaço, mais a nossa hora atual no momento. Certo? E por fim. Então é isso. Nossa questão está feita. Vou abrir o nosso método main, que é um método com shell já pronto, né? E aí vocês implementam, vocês pode pegar de outra questão e só adaptar para essa questão, certo? E executar. Antes de executar, ele vai abrir o terminal. Deixa eu dar um show aqui, a gente não tem nada, vou mostrar a hora atual 0. Então, é exatamente isso que ele faz também. A gente vai fazer passar 30, tempo 30. Estacionar Pike Elias. Então a gente já tem o primeiro veículo no estacionamento. E aqui mostra exatamente como queremos. Okay? Exatamente como esperamos. Tempo 20. Estacionar moto ABC 1234. Estacionar moto ABC 1234. Isso para mostrar. Temos os dois. A moto foi estacionada no tempo 50. Vamos fazer passar mais 50. Certo. Estacionar carro pode 1000. Estacionar carro pode 1000.
para mostrar, temos 3 veículos agora. A hora 100. Vou fazer passar mais 100. Estacionar carro. Uva 9999. E para mostrar, temos 4 veículos, hora 200. Certo? Vou fazer passar o tempo 30, né? Que eu deveria ter feito antes, mas agora está exatamente igual como no chão aqui. E agora é a hora dos pagamentos. Pagar Elias. Elias tem uma bike. Chegou no minuto 30, saiu no minuto 230. Paga R$3 porque a bicicleta é valor fixo. Pagar ABC 1, 2, 3, 4. Então a ABC 1, 2, 3, 4 tem uma moto. Chegou no minuto 50, saiu no 230. Pagou R$9. O nosso carro custa certo. R$9. Pagar POG 1000. Então é um carro, chegou no minuto 100, saiu 230, pagou R$13 pelo tempo que passou. E por fim pagar a uva 9999. Pagar a uva 9999. É um carro que chegou no minuto 200, saiu 230, pagou R$5, que é o valor mínimo. Então, resolvida a questão do estacionamento, uma questão simples, né, mas que exige que saibamos os conhecimentos, né, tenhamos aprendido o curso, né, classe abstrata, tipo de acesso, né, protegido, privado, polimorfismo, herança. Então, é uma questão muito boa, certo? Tentem resolver sem olhar, deixem o vídeo para tirar as dúvidas e é isso. Muito obrigado.